Graça e paz, amém? Vamos dar início aí a mais uma EBD, mais uma escola, EBD não, né? Mais uma escola bíblica, né? Que está sendo aos sábados. Então, que você já pegue a sua Bíblia aí. Vamos estar hoje estudando o livro, algumas passagens ali do livro de Esdras, né? Sobre aquilo que o povo de Israel passou ali. E o tema da nossa lição é ouvindo as pessoas certas. Então, automaticamente, quando a gente lê, quando a gente escuta esse tema, a gente já faz ali uma pequena análise, né? Será que eu estou ouvindo as pessoas certas? Será que quem anda comigo são as pessoas certas? Então, já aproveita e já pega esse gancho aí, porque é exatamente isso que vamos falar hoje, né? Sobre ouvir as pessoas certas, andar com as pessoas certas e ser influenciado pelas pessoas certas. Então, antes de começarmos o nosso estudo, eu quero que você feche seus olhos para estarmos orando, para que o Senhor aí nos instrua, nos guie para tudo aquilo que Ele quer falar conosco. Então, que seus ouvidos e seu coração estejam atentos àquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais uma manhã que se inicia. Ó Deus, colocamos as nossas vidas no Teu altar. Pedimos, Deus, que seja o Senhor a nos instruir, a nos orientar. Fale aos nossos corações através do estudo dessa palavra, Senhor. Deus, abençoe a cada irmão que está ouvindo, que está buscando, Deus, aprendizado do Senhor. Muito obrigada por tudo, a Deus, que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá começar. O tema da nossa lição, como eu falei, é a lição 4. O tema é ouvindo as pessoas certas, né? E o texto base está lá em Esdras 5, versículo 1 e 2. Então, convido você a abrir a sua Bíblia rapidinho aí. Eu sei que é livro de Esdras, né? Automaticamente não vai ser tão rapidinho assim, mas acho que você vai conseguir aí. Então, Esdras 5, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendo de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Versículo 2: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então, o objetivo dessa lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado no caminho, né, na retomada do caminho a trilhar. Então, ele faz essa referência ao ano que passou, né, aquilo que a gente tem que refletir, que a gente tem que avaliar nessa retomada aí, né? Estamos começando o ano de 2021, então que a sua expectativa esteja em coisas boas, de que vai ser um ano muito bom, que sua expectativa não esteja lá no ano passado, que foi um ano muito difícil, né? Não vou dizer de todo ruim, porque para muitas pessoas foi um ano muito bom também, mas que a sua expectativa esteja no Senhor, principalmente, crendo que Ele vai nos dar um ano aí abençoado. Então, precisamos retomar a essa confiança, né? Então vamos ver isso também aqui nesse estudo sobre retomar a confiança. Então, como podemos fazer isso, né? Por onde a gente começa a retomar a confiança, né? Então, ela começa, né? O ponto de partida está em nos certificarmos do que temos visto e ouvido. O que temos visto e temos ouvido? Será que são coisas boas? Será que são coisas ruins? Né? Então, para que tenhamos autoridade espiritual necessária para nos orientar e também orientar outras pessoas, né? Automaticamente, quando estamos ali orientados pelo Senhor, nós assim podemos abençoar e orientar também outras pessoas. Então, mas para isso precisamos nos certificar, a gente saber o que a gente tem visto e o que a gente tem ouvido, se são coisas que edificam, se são coisas que nos motivam a continuar ou não. Então, fiquem atentos sobre isso, né? Em que está a sua expectativa nesse ano de 2021, né? O que você tem ouvido, não, né? O que você tem ouvido, o que você tem visto. Então, para essa preparação, né? Para essa retomada de confiança, existem algumas coisas que a gente tem que fazer. Uma delas é ouvir as pessoas certas, né? E a número 2 é observar o que acontece à nossa volta, né? Na nossa sociedade, no meio que a gente vive. Então, a gente tem vivido um tempo aí que a gente ouve muito falar, né, sobre os influenciadores digitais, né? O que são influenciadores digitais? Os irmãos que estão em casa aí ouvindo, que não são muito antenados
com a rede social, né? Pode estar pensando igual como é o Globo Repórter, né? O que eles comem, o que eles vivem, do que eles se alimentam, né? O que são influenciadores digitais. Então, basicamente eles estão presentes aí nas redes sociais, né? Tem várias aí, não vou citar uma aqui porque são várias, né? Então eles estão ali influenciando sobre algum tema, influenciando sobre algum produto, alguma marca. Então basicamente é isso que eles fazem, né? Uns influenciam para coisas muito boas, outros influenciam para coisas não tão boas assim, né? Mas estão ali influenciando muitas pessoas de diversas faixas etárias, né? Então, como a gente está aqui na nossa revista, né? E essas novidades que elas surgem ao longo do tempo, né? Ela exige de nós uma atenção redobrada, né? Um conhecimento bíblico profundo, né? Para a gente estar ali não ser influenciado por isso, né? Porque às vezes a gente acha que está sendo influenciado por uma coisa boa, mas isso não vai trazer muito benefício espiritual para nós, não vai ser muito benéfico para nós. Então, mas para você ter esse discernimento, para você ter essa atenção, você precisa ter ali um conhecimento bíblico. Então, essa semana, no PGM do Jovem, a gente falou exatamente sobre isso, né? A gente pode ler muitas coisas, a gente pode pesquisar, acessar alguns sites, ler muitos livros, se aprofundar em alguns temas, alguma coisa, para o nosso conhecimento mesmo, né? A nossa vida, às vezes profissional também. Porém, irmãos, fique sempre com a Bíblia, né? Ah, tem um tema que está no texto bíblico, mas alguma coisa assim não está citando lá na Bíblia. Então, irmão, se não está citando é porque a gente não tem que saber agora. Quando o senhor voltar, você tem aí tira uns 10 minutos com ele e pergunta sobre isso. Mas, por enquanto, fique com a Bíblia, não se deixe influenciar por qualquer coisa, né? Fique sempre com o que está ali na palavra de Deus. Então, para a gente poder aí não ser conduzido para um outro caminho, ou ser influenciado, perder o nosso foco, precisamos estar atentos à voz do Senhor, né? Ter um conhecimento bíblico, né? Se aprofundar aí na palavra de Deus, porque dessa forma a gente pode ouvir muitas coisas, pode ler muitas coisas, mas não vai ser influenciado por isso. Então vamos apenas estar ali ouvindo. Então cuidado aí com as fake news, né? Então busque conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor. Então, começando aqui para o nosso... Já começamos, né? Mas partindo aqui para dentro do texto, vamos ver o que acontece com o povo de Israel, né? E se isso se aplica aos nossos dias de hoje, né? Estamos falando aqui sobre ouvir as pessoas certas. Será que eles ouviram as pessoas certas? Será que aconteceu alguma coisa ali que eles fizeram que deu ruim ali para eles, né? Vamos lá, na introdução aqui da nossa revista, né? No contexto, ele dá um pequeno resumo aqui sobre o que aconteceu antes com o povo de Israel, né? Então, eles ficaram em período de cativeiro durante 70 anos, né? Então, após esse período, o povo de Israel, eles tiveram a possibilidade ali de retornar a Jerusalém, né? Com uma política de repatriação do rei Ciro, né? E os israelitas, eles tiveram que enfrentar alguns desafios, como por exemplo, o que está aqui na nossa revista, é a reconstrução do templo. Seguindo aqui na nossa revista, o livro de Esdras trata diretamente dos avanços e retrocessos desse desafio, como eu acabei de falar. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução, que vemos lá em Esdras 3. Do outro, a estagnação, né, que está em Esdras 4. O que acontece? Eles começaram a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente. Então, irmãos, uma primeira pergunta aqui. O que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto, né? O que será que se interpõe a isso, né? Ao sucesso e ao fracasso de um projeto? O que pode interromper, o que pode causar aí, de ruim, né, entre esses dois, né? Pessoas, né? Dar ouvido às pessoas erradas, claro, né? E a direção para que estamos olhando, né? Em relação a dar ouvido a essas pessoas, podem atrapalhar um sucesso em um projeto, né? Pode causar o fracasso em um projeto. Então, enquanto em Esdras 3 o clima era de segurança, ânimo, devoção e adoração com a respectiva retomada da construção, em Esdras 4 fala sobre desânimo, perseguição e paralisação
da obra, né? Então, ali em Esdras 3, vamos ver ali o povo de Israel super motivado ali em reconstruir, né? Envolvidos ali naquela obra. E logo à frente vemos que tudo parou. Por que eles pararam de reconstruir? O que será que aconteceu ali? Foram os inimigos que fizeram eles parar com a obra, né? A gente vai ver isso lá em Esdras 4. Em Esdras 4, versículos 4 e 5 diz assim: Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, né? Eles causaram ali medo no povo para eles poderem parar. Então, para que não continuassem a obra. No versículo 5, pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem os planos deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Então, eles começaram a obra e pararam também logo no início por conta de terem emprestado seus ouvidos e serem influenciados pelas pessoas erradas, né? Eles estavam ali motivados, aí vieram os inimigos, trouxeram medo, colocaram ali palavras de desânimo para eles poderem parar, e eles foram influenciados por essas pessoas e simplesmente pararam a obra, né? Então, sendo que Deus enviou 2 profetas para que orientassem o povo a continuar, né? Para que levassem ali motivação, para que levassem ali encorajamento a eles, né? E quem são esses 2 profetas, né? Ageu e Zacarias foram as pessoas certas que Deus colocou ali para orientar o povo. Então, como eu já dei aqui um spoiler sobre o tópico 2, ele fala assim: quem são as pessoas certas, né? Então, as pessoas certas que Deus enviou foram Ageu e Zacarias. E aqui no primeiro parágrafo do tópico 2 diz assim: quando pensamos sobre quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração, que está lá em Mateus 17, versículo 5, né? A ele ouvi. Mas o fato é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos as vozes que podem nos levar ao erro. Então, temos aí uma pequena matemática, né? Eu não gosto muito de matemática, mas vamos usar desse exemplo, né? Que é assim, ó: perder o foco, mas ouvir pessoas erradas é igual a erro, né? Então, quando você perde o foco e você ouve as pessoas erradas, a consequência disso é o erro, né? Eles vão te levar ao erro. Então, esse é o resultado dessa soma. Então, irmãos, precisamos estar cercados de pessoas certas, precisamos ouvir as pessoas certas, sermos influenciados pelas pessoas certas. E quem são essas pessoas certas, né? As pessoas certas são as pessoas enviadas por Deus, que são orientadas por Deus, né? São pessoas que o Senhor envia. E aí você vai pensar assim: não, mas fulano é da igreja, né? Eu ouço ele e tal, mas será que ele só fala de Deus ou ele busca a Deus? Será que ele tem uma vida com Deus ou ele simplesmente menciona o Senhor aí para você, né? Então, a pessoa certa, ela é usada por Deus, porque ela está em constante busca por Ele. Ela busca o seu conhecimento no Senhor, ela coloca a sua vida à disposição do Senhor, e Deus vai sempre estar usando ela para orientar outras pessoas. Então, essas são as pessoas certas que Deus quer que emprestemos os nossos ouvidos para que sejamos orientados e influenciados, né? E os profetas Ageu e Zacarias, eles foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome de Deus. Como está lá em Esdras 5:1, vou ler novamente, diz assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendo de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, não somente eles falaram ali em nome de Deus, como também o Espírito de Deus estava sobre eles estavam ali totalmente sendo conduzidos pelo Senhor. Então, eram as pessoas certas, né? Então, não bastavam apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando
estavam falando em nome de Deus, né? Os inimigos lá afirmaram que estavam falando em nome de Deus, mas não eram autorizados a falar, né? Não foi o Senhor que os enviou para falar ali, tanto que houve ali paralisação, houve desânimo, houve medo, né? Então não é isso que o Senhor faz com a gente. O Senhor nos dá esperança, Ele nos motiva. Então as pessoas certas, elas vão nos conduzir dessa forma. Então cabe aí ficarmos atentos, né? Se você aí ficou com dúvida, se está sendo orientado pelas pessoas certas, então se você não ficou com essa dúvida aí agora, então é exatamente isso. As pessoas certas, elas não vão apenas falar em nome de Deus, elas vão ser orientadas por Deus, elas vão ser usadas por Deus, né? O Senhor que vai enviar até você, e você vai sentir que são as pessoas certas, porque elas vão te levar esperança, elas vão te dar motivação, elas vão te dar ânimo. Você não vai sentir medo, você não vai sentir qualquer outra coisa negativa a não ser a esperança que vem do Senhor, porque a palavra de Deus, ela traz vida, né? Então as pessoas certas, elas são cheias do Espírito Santo e elas falam em nome de Deus, né? Então Ageu e Zacarias eram os homens que não falavam, eram os homens que falavam em nome de Deus. Então não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. Então fique atento sobre isso. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações, sempre em conformidade com as Escrituras. Então, como eu falei, cuidado aí com as fake news, cuidado com as más influências, cuidado com as pessoas erradas que se dizem falar em nome de Deus, porém não são instruídas pelo Senhor. Então devemos estar atentos sobre isso, né? Em observar se quem está conosco são pessoas como Ageu e Zacarias, ou são pessoas como aqueles inimigos lá que simplesmente fizeram com que o povo parasse o que estavam fazendo. E as pessoas certas, elas apresentam palavras de consolo e encorajamento. Então, como eu falei, a pessoa certa, ela vai trazer esperança aos nossos corações, né? E no tópico 3 aqui da revista, ela fala assim, ó: ouvir requer disposição para obedecer, né? Que está lá em Esdras 5, versículo 2. Como eu já li aqui umas 2 vezes, eu vou ler novamente. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Então não somente ali foram levar a palavra, como estavam com eles mesmo ali, ajudando eles. Então o povo, ele começou a reconstruir, colocando em prática as palavras que foram dadas por Deus. Então, irmãos, não basta apenas ouvir a orientação do Senhor, mas você também tem que colocar em prática. Não adianta ouvir e guardar para você, não. Obedeça, coloque em prática ali o que o Senhor está mandando você fazer, ou que está te orientando a fazer. Então, sabemos o que é certo, né? Na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas quando a gente coloca isso diante do Senhor, a gente precisa saber ouvir a sua voz e pôr em prática aquilo que o Senhor está nos orientando. Então, ouvir e obedecer, porque a desobediência, ela traz duras consequências, né? Então, assim como aconteceu com o povo de Israel, né, que se esqueceram do Senhor, e o profeta Ageu mostrou a eles as consequências da desobediência, né? Por causa da negligência deles, o Senhor não derramaria as suas bênçãos. Então, essas foram as duras consequências que poderiam acontecer com eles ali, né? Então, não podemos cometer o mesmo erro. Se ouvimos a voz de Deus através de homens usados para nos orientar, temos que obedecer à voz do Senhor. E no tópico 4 aqui da nossa revista, ela diz assim, ó: ouvir exige compromisso e empenho, que está lá em Ageu 1, versículo 13 ao 15. Né? A lição hoje está ótima, né? Livro de Esdras, né? Livro de Ageu, livro que a gente lê aí e busca todo dia, né? Então, vamos lá, a gente vai conseguir aqui encontrar todos eles. Então, o livro de Ageu, versículo 13, do versículo 13 ao 15, diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo, né? Ageu ali foi usado por Deus para
levou uma palavra de encorajamento ao povo. E ele disse assim, ó: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. E no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Então, o povo foi encorajado ali pelo Senhor, porque o Senhor estava com eles. Então, quando o Senhor está com a gente consegue fazer tudo, a gente está motivado a continuar. Então, quando o Senhor está conosco, a gente é motivado a continuar. Então, como o povo ali ouviu da voz de Deus, sabiam que o Senhor estava com eles, então isso fez toda a diferença. Então houve dedicação, empenho em concluir aquela construção por causa disso, porque o Senhor estava com eles e os profetas estavam ali também junto com eles para eles poderem concluir. Então, recomeçar exige dedicação, e é importante que temos as pessoas certas do nosso lado, né? Pessoas usadas pelo Senhor, que nos trazem ânimo, motivação e esperança. Então, creia que o Senhor também está contigo nos seus recomeços, né? Não ouça as pessoas erradas, não seja influenciados pelas pessoas erradas que só vão te trazer medo, falta de esperança, não vão te motivar a fazer nada, simplesmente vão querer que você pare de fazer. Mas as pessoas certas, elas vão te dar encorajamento, elas vão dizer que o Senhor está contigo, elas vão te dar esperança. Então fique atento às pessoas que você tem ouvido. Não empreste seus ouvidos e nem conte seus problemas para quem não pode resolver. Coloque aí os seus problemas, as suas dores, tudo aquilo que os seus planos, né, que você quer fazer. Coloque nas mãos de Deus para que o Senhor coloque as pessoas certas aí no seu caminho. Então, creia que o Senhor está contigo aí nos seus recomeços, assim como Ele estava lá com o povo de Israel. Então, terminando aqui a nossa lição para pensar e agir, né? Então, quem são as pessoas certas que nos cercam? Eu te dei um segundo para pensar. Quais as características delas marcam a sua vida e a sua história, né? Então precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Então, como eu falei aqui, uma vez eu ouvi uma frase e eu nunca esqueci dessa frase, né? E eu tento fazer jus a ela sempre. Não conte seus problemas para quem não pode resolver. Não saia aí contando seus problemas para qualquer pessoa que você encontra na padaria. Não, conte seus problemas para as pessoas certas, principalmente para o Senhor, porque o Senhor vai enviar as pessoas certas para te orientar. Ele vai usar pessoas como usou Ageu e como usou Zacarias para levar orientação, esperança para aquele povo. Ele vai fazer exatamente isso com você. Mas você precisa dar os seus ouvidos às pessoas certas, né? E como estamos trabalhando nesse mês de janeiro, né, sobre o tema olhe firmemente para o Senhor e não dê ouvidos às pessoas erradas. Então, como estamos ouvindo aí durante todo esse mês de janeiro, olhe firmemente para o Senhor no ano novo. Então, não ouça as pessoas erradas que só vão dizer que 2021 vai ser igual foi 2020, vai ser um ano horrível, vai ser um ano péssimo, né? As pessoas erradas, elas vão pensar assim, elas vão levar isso para você, vão levar desmotivação, vão levar desânimo, vão te levar ao medo, né? Então, olhe firmemente para o Senhor e ouça as pessoas certas, não dê ouvidos às pessoas erradas, porque o Senhor vai te abençoar, né, através disso. E no segundo tópico aqui, finalizando, para pensar e agir, estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a voz do Senhor e os seus conselhos se não decidimos colocá-los em prática. Então, ouça a voz do Senhor e obedeça a sua orientação, né? Cuidado com as influências externas e com as fake news que a gente ouve muito aí. Mas coloque aí a sua vida diante do Senhor, porque Deus é contigo, irmão. Deus está contigo. Então, ouça a voz do Senhor. Decida obedecer, que é uma decisão sua. Você pode obedecer ou não. Porém, se você desobedecer, vai gerar aí algumas consequências muito duras para você. Então, decida sempre obedecer a voz do Senhor.
e empreste seus ouvidos às pessoas certas, né? Cuidado aí com as pessoas erradas. Então, seja encorajado pelo Senhor, seja encorajado pelas pessoas certas, para que você não pare, mas para que você avance sempre. Amém? Então, essa é a nossa lição de hoje, né? Ouvindo as pessoas certas. Então, convido você a fechar os seus olhos para estarmos orando. Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você acha que você tem ouvido as pessoas erradas, ou que você até mesmo seja uma pessoa errada, né? Que só fala coisas negativas, só fala de medo, só falam coisas que podem desmotivar alguém, então coloque a sua vida diante do Senhor para que o Senhor mude aí a sua história. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma lição. Que o Senhor seja o nosso orientador, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos molde para que cada dia mais sejamos as pessoas certas na vida de alguém e que também tenhamos as pessoas certas do nosso lado a nos orientar. Muito obrigada, Deus, por tudo que ouvimos e aprendemos aqui nesta manhã. Isso que eu te peço, Deus, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então fique com Deus. Que Deus abençoe o seu sábado.